Segunda coisa, os magos também nos mostram de maneira fabulosa o modo como eles acharam aquilo que eles estavam procurando. Veja, no versículo 2 é dito que eles perguntavam pelo recém-nascido rei dos judeus, porque eles haviam visto a sua estrela. Sublinhe essa palavra sua, se a Bíblia for sua, né? Se você tiver uma caneta aí. Porque não era qualquer estrela, era a estrela que eles entendiam ser a estrela de Jesus. Vocês que mexem já e usam muito um GPS ou o Waze, quando você tem um endereço que é recorrente, geralmente esse GPS ou Waze, ele te dá a possibilidade de você salvar aquele endereço na lista dos favoritos. E quando você coloca o endereço no seu GPS na lista dos favoritos, aparece uma estrela, não aparece? Uma estrela que marca aquele endereço, é o endereço favorito. Qual seria a estrela que hoje nós poderíamos usar para apontar para Cristo? Como é que esses magos eles fizeram essa associação a respeito da estrela? Olha, irmãos, a ideia da estrela no Antigo Testamento e no Novo Testamento já era uma ideia bem conhecida. Zacarias, o pai de João Batista, quando foi receber Jesus lá no templo e orou por ele, em Lucas, no capítulo 1, depois vocês podem ler isso, lá no versículo 76 e 79, ele falou várias coisas bonitas, mas uma das coisas que ele falou, Zacarias, ele menciona isso, ele chama Jesus do sol nascente das alturas. De onde que ele tirou isso? A ideia de Jesus ser o sol nascente das alturas era já algo conhecido. O Apocalipse de João, por exemplo, essa passagem eu gostaria que você abrisse, por favor. Apocalipse 22, na visão de João, o próprio Jesus, ele já apresenta a si mesmo nesses termos. Veja lá, esse é um texto bom de você guardar, sublinhado, para conversar com alguém que não é crente. Apocalipse de João, no capítulo 22, no versículo 16, olha só a linguagem que João usa, e João está na visão, vendo o próprio Senhor Jesus falando, e ele diz, Apocalipse 22, 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. E aí vem a expressão novamente, a brilhante estrela da manhã. É o próprio Jesus quem está falando isso na visão de João. Então, não é por acaso que esses magos, eles inventaram essa história de que tem uma estrela de Jesus. Não, havia sim essa compreensão, havia esta teoria que foi plantada pelas próprias Escrituras no Antigo Testamento. Desde os dias, é interessante que nos dias lá, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, e um rei chamado Balaque, ele ficou com medo dos israelitas que estavam vindo em direção à terra prometida, e esse rei chamado Balaque, ele contratou um mágico para amaldiçoar o povo de Deus, para que eles não chegassem perto do território de Moabe. E o mago que foi contratado é ninguém menos que o chamado Balaão. Isso está escrito lá em Números 22 a 24, depois vocês podem ler isso. Mas Balaão, quando amaldiçoava, os irmãos devem conhecer a história, ele foi contratado para amaldiçoar. A hora que ele chegava lá, na hora da maldição, acontecia um curto-circuito na sua mente e ele, em vez de amaldiçoar, ele abençoava. E aí imagina a pessoa que estava pagando. Meu amigo, eu paguei você para amaldiçoar, isso aí não soa como uma maldição, está parecendo mais uma benção. Não, desculpa aí. A segunda vez, novamente,
ele preparou, tomou um fôlego e na hora H de amaldiçoar, novamente ele a abençoou. E a pessoa fala, rapaz, mas a segunda vez, não, desculpa aí, mas e na terceira vez, Balaão não só ele a abençoou pela terceira vez, e ele menciona também em Números 24:17 que uma estrela, ela procederá de Jacó. Então veja, a ideia de Jesus ser anunciado por uma estrela não é algo novo, não é algo que os magos inventaram, mas era alguma coisa que já havia, desde muito tempo, sido plantada na história do povo de Israel.